visando a formação de futuros líderes. E, por enquanto, a viagem está programada para outubro, e tendo como evento principal participar da Convenção Internacional dos Nikkeis no Japão. É um evento que se reúne vários líderes japoneses de todos os cantos do mundo, certo? Bom, minha apresentação é por aqui, então eu gostaria de convidar o senhor Sérgio Masaki Fumioka para dirigir sua parte, tá bom? Obrigado, Yano-san. Muito obrigado, Yano-san. Obrigado pela apresentação. Conforme Yano-san colocou, eu sou o Sérgio Masaki Fumioka. Como ele disse, eu atuo no segmento de turismo, com a agência de turismo há mais de 25 anos, né? Também sou o presidente, né, do Kagoshima Kenjin Kai aqui no Brasil, né? Represento a província de Kagoshima aqui no Brasil, e a gente tem aí ao longo desse tempo feito várias viagens para o Japão, tendo várias experiências, onde a cada momento, a cada viagem, eu vejo que eu tenho um aprendizado novo nessa terra. O Japão tem muito a ensinar para a gente, e é um dos países que eu mais gosto de ir, visitar, acompanhar grupos, pois é um país que ensina muita coisa para a gente. Né? Então, esses meus 25 anos de experiência, eu queria expor aqui um pouquinho do que eu vejo, do que eu sinto indo para o Japão para vocês, né? Para vocês também poderem estar aí aguçando um pouco a curiosidade de estar participando, quem sabe, aí no futuro, aí no grupo que a Ana-san comentou, né? Que a gente está pensando em colocar aí para todos, tá bom? Então, muito obrigado aí. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, vai ser breve, eu acho, e aí depois a gente abre para perguntas e respostas, né? Para a curiosidade de vocês, tá ok? Então, vamos lá, por favor. Um minutinho só, por favor, tá? Um minutinho só, que o computador aqui, eu tive que pegar um outro aqui, eu estou me adaptando, tá? Um minutinho só, por favor. Bom, pessoal, eu tive que trocar minha máquina aqui, a gente vai ter que tocar desse jeito, peço desculpa que as apresentações estão aqui do lado, né, para estar na tela inteira, mas eu não vou conseguir fazê-lo, tá? Então, nós vamos seguir aqui da forma que está, que o computador nos está permitindo aqui. Então, vamos lá. Então, eu fico muito grato, né, do Yano-san ter me convidado para fazer parte dessas lives, né, para poder falar um pouco, né, do Nihon no Kokoro. E eu vou falar agora a respeito da visão do turismo, né? A essência, né, do Japão, visto pelo lado do turismo, no caso, da minha perspectiva também como viajante ao Japão, tá ok? Bom, a abertura, como a gente falou, é Nihon no Kokoro, né? No Manabu. E aí a gente vai colocar aqui a próxima apresentação. Por que eu coloquei o Monte Fuji? Porque, para mim, o Monte Fuji é sempre um ponto turístico que me encanta muito. Né? Eu já estive várias vezes no Japão, eu fui em várias estações, né, no Japão, e o Japão é um lugar que você pode ir quantas vezes quiser, você nunca vai enjoar de ir. E no caso do Monte Fuji, eu já tive essa vista de inverno, que é muito bonita, ela toda com cume congelado, né? A vista da primavera, no caso, né? Com as cerejeiras aí florindo, né? E também aqui na parte de outono, né?
onde ainda tem um pouco de... tem bastante gelo ainda, né? E eu não tenho a foto do verão do Monte Fuji, porque eu ainda não escalei. Então, esse é meu objetivo, agora, numa próxima oportunidade que eu tiver no Japão, é poder escalar o Monte Fuji, que a gente consegue ir até um certo limite ali, escalando o Monte Fuji, para poder sentir toda essa emoção de poder estar subindo ao monte, né? E eu quero um dia ter essa foto ainda do verão do Monte Fuji, tá? Então, eu abro aqui... Sérgio, essa verde o que é? Ocha? Essa aqui é o chá, isso. Essa aqui é a plantação de ochá, isso mesmo, tá? Desculpa. Então, é o lado de Shizuoka, né? A gente vendo aqui a plantação de chá, tá bom? Junto, tá? Então, essa é uma vista que eu, né, do Monte Fuji, é uma vista que muito me comove, porque é a minha referência de Japão que eu tenho, tá, pessoal? Então, eu acho que cada um indo para o Japão vai ter esse momento de falar, nossa, aquele lugar que eu mais gosto, aquele lugar que eu, né, gostaria de estar sempre podendo ir, né? Ok? Vamos lá. Então, se a gente for ver aqui, o turismo, né? O turismo hoje, no Japão e no mundo, né? A gente tem o turismo tradicional, que é aquele turismo que a gente vai com família ou em grupo, entre amigos, vai para descansar, vai para se divertir, né? E hoje, com a modernidade do turismo, com o avanço da tecnologia, a internet, hoje a gente consegue ir além, né, desse turismo tradicional, né? Então, o que acontece hoje? Mesmo no Japão, como todo mundo, hoje o turismo histórico, né, para visitar patrimônios mundiais também está sendo muito procurado. O Japão tem vários patrimônios, né, tombados pela Unesco, seja de natural como histórico, né? Então, são vários pontos que dá para visitar para quem gosta de turismo histórico. O turismo de entretenimento, que é o turismo de visita a cenários de dramas, de filmes, anime. Depois eu vou mostrar uma tela mostrando que no Japão existem vários, né, vários mapas de turismo para fazer esse turismo de entretenimento. O ecoturismo, como todos os países, né, ele está sendo muito divulgado hoje, né, porque nada melhor do que a gente poder estar curtindo a natureza, né? O Japão também tem muitos lugares para curtir a natureza, então o ecoturismo também está em alta. E também o turismo rural, como a gente colocou aqui numa das fotos, né, aqui do Monte Fuji, tem aí o chá, né, tem outras plantações, né, que o pessoal gosta de ver, não só como rural, né, como a da pesca, né, tem muitos que vão fazer tour para degustar sake, shochu. Então, tem muitos desses tours, né, diferentes que o pessoal sai para esse tipo, né, de viagem, tá? O turismo medicinal que a gente coloca aqui é um turismo mais de terapia, né? O Japão tem vários onsens, aquelas termas, né? Você tem de norte a sul, né? O Japão é um país praticamente em lugar vulcânico, né? O Japão todo. Então, você tem vários lugares para você fazer o tour de onsen, né? De termas, tá? Desde norte a sul. E no sul, principalmente na região a qual eu represento, que é a Kagoshima, você tem até uma termas de areia, areia quente. Você não entra na água, você é coberto né, com a areia quente da região vulcânica que tem, e você soa, transpira, né, como se fosse estar dentro de uma água quente. Então, esses são os turismos que tem hoje, e sem esquecer o último, que é o religioso, né? O Japão, um país muito religioso, seja como budista ou shintoísta, ele tem adeptos do mundo todo, né? Então, muitos caravanistas saem dos seus países para ir ver sua sede, ver sua origem, né? Para poder contemplar, né, a sua religião no local, tá? Então, vamos abordar alguns desses turismos aqui para a gente poder entender um pouquinho como estão as coisas, tá ok? Opa, fugiu aqui. Vamos lá. Desde os primórdios, né, o japonês sai para turismo. Isso aqui é uma imagem antiga de ukiyo-e, né? Esses desenhos antigos, né? Do passado, né? Onde a gente tem aí, né? A grande onda de Kanagawa, né? Que é o principal, né? O ukiyo-e que tem no mercado, né? E a gente vê em vários lugares. A partir desta pintura, os japoneses ficaram conhecendo outros lugares e eles começaram a sair também, né? Para poder fazer turismo local, regional. Então, o turismo no Japão é muito antigo. Desde essa época, eles já saíam, né, para poder fazer esse turismo. E hoje em dia, a gente está aqui, né, vendo um pouco agora a região de Tóquio, no caso, né?
que a gente vê aqui o moderno, que é aqui a vista do Monte Fuji, pela região de Shinjuku. Na verdade, isso aqui é uma vista do prédio metropolitano de Tóquio. Para você ver, Monte Fuji lá no fundo aqui e a modernidade de Tóquio aqui na sua frente, né? Então, o Japão tem muito disso, mistura o mix do moderno com o tradicional. E quando a gente fala de tradicional, a gente tem aqui no lado esquerdo, né, aqui a parte de Asakusa, né, que é também um local muito histórico, que desde o passado já tinha essa região aqui do Templo Sensoji e aqui o Nakamisedori, que aqui é o lugar onde tinha um comércio na época, né? E aqui também, hoje, ainda tem o comércio. Eles mantêm toda essa tradição, então todo esse comércio aqui agora vira loja de souvenir. No passado eram restaurantes, era hospedagem, né? Eram coisas para o pessoal do dia a dia. Mas hoje ele já ainda mantém essa tradição e mantém todo o comércio aqui de souvenir, lembranças para todos que visitam Tóquio. Né? Aqui também, né? Kaminarimon, que é a entrada principal aqui, né, do templo, né? E aqui também tem os rickshaw, né? Que são os rapazes que carregam as pessoas para fazer todo esse percurso de turismo em volta dessa região, né? Aqui no caso aqui de Asakusa, tá? E quando a gente fala também de modernidade, né? E também aqui, né? O passado. Está aqui, né, uma vista também daqui, né, de um edifício de Shinjuku, vendo o Parque de Meiji, né, o Meiji Jingu aqui no caso, né, é um santuário aqui, né, que foi aqui, né, estabelecido na era Meiji, né, e aqui o que acontece aqui nesse parque aqui, ele foi elaborado em homenagem à morte do imperador Meiji. A população toda se comoveu com a morte dele e eles resolveram fazer deste lugar um parque. E cada província colaborou, as 47 províncias colaboraram para poder mandar uma árvore da sua região para plantar neste parque. Hoje ele já está, né, todo já completo, repleto de árvores, uma arborização muito bonita na região de Tóquio, né? Mas que mostra aí, né, o sentimento do povo japonês, né, de estar aí, né, homenageando um imperador, né, que faleceu. Então, esses são, né, os sentimentos do povo japonês que ele traz desde o passado, mantém até hoje, né, em todos os pontos turísticos que a gente visita. Sérgio, Hai. Esse é Meiji Jingu, né? Hai. É uma floresta criada, né? Sim. Né? Isso mesmo. Não tinha nenhuma árvore. Sim, então, sim, receberam doação de árvores do Japão inteiro, e aqui do lado direito explica como era o começo, 50 anos depois, 100 anos depois, hoje, né? Hoje se transformou numa floresta gigante, não é? Isso mesmo, tá? Então, esse é um lugar que vale a pena visitar em Tóquio, tá, gente? Né? É um lugar muito histórico que ele tem acessos aqui por várias estações. Para vocês verem, tem aqui o parque, e são várias estações de trens que cortam. Você desce de qualquer lugar dessas estações de trem, você consegue visitar esse parque. Então, é muito bonito, é muito histórico, né? Tá? E aí, o próximo slide, a gente mostra aqui, né? Aqui o Palácio Imperial, né? Kokyo, né? Esse aqui é um parque, aqui na verdade, é o Nijubashi, né? A ponte que tem 2 arcos aqui, né? Que representa muito aqui, né? Aqui o Palácio Imperial, né? E o interessante aqui no lado, se vocês veem aqui esse mapa, né? Aqui, esse Palácio Imperial, ele foi construído onde era um castelo no passado. E o que acontece? No passado, os castelos, eles tinham esses canais aqui de água para proteção do castelo, né? E aí, devido ao grande terremoto, houve as ruínas, eles transferiram, né, a família imperial todas para Tóquio e decidiram construir nesse espaço. Então, ao mesmo tempo que é um espaço que já era um palácio, ele virou, que era já o castelo, ele virou o Palácio Imperial da família imperial. E hoje ele está cercado com todo esse canal de água, a qual dá uma proteção a toda a família imperial.
né? Aqui tinha várias outras fotos que eu queria colocar, mas devido à questão de, né, a gente não poder compartilhar fotos por direitos autorais, a gente não consegue colocar. Mas é um parque muito bonito, tá? Palácio Imperial, existem épocas que a gente pode até entrar no jardim do palácio para a gente poder apreciar por dentro do jardim, né? Então, quem sabe, né, nossa, a gente não consegue autorização para pelo menos entrar ali dentro, né, do jardim do palácio nessa viagem. Pode ser que a gente consiga. Até lá tem tempo, a gente tem negociações para ser feitas, né? São visitas guiadas que não são possíveis de fazer assim para um mero turista, tá? Então, mas é um lugar que é muito bonito, que vale a pena conhecer, para você ver toda essa tradição, né, do que é como o japonês cultua, né, a família imperial, tá? E aí o próximo slide, a gente mostra aqui um pouco do histórico, né, daqui, né, do mercado de peixes de Skid, que está aqui à direita, tá? Na verdade, é um mercado de peixes, né, que foi constituído já na época, né, na época bem antiga aí, né, onde todos os peixes eram trazidos, né, e todos os peixes eram comercializados aí. Então, ele é desde 1934, ele já existia esse mercado de peixes em Stig, desculpa. Porém, houve essa necessidade de transferir para uma nova área, né? E aí o que aconteceu com o mercado de peixe? Ele foi para uma outra área chamada Toyosu. Então ele acabou mudando de nome de Stig para Toyosu, tá? Então é uma região já mais moderna, né? Na área de Odaiba, onde ela é toda aterrada, né? E aonde continua ainda sendo feito, né? Os leilões aqui dos atuns, né? Tá? Então, aqui ainda continua toda essa tradição, mesmo no lugar moderno, a questão do leilão continua, né? Os chefes de restaurante, eles vão lá para escolher o melhor peixe para colocar no seu cardápio, né? E aqui ainda continua aquele mercadinho para as pessoas comprarem peixes frescos, né? Irem comer um sashimi gostoso. O mercado ainda, né? Ainda existe. Não existe mais o leilão, mas ainda existe esse lugar que a gente pode apreciar aí com essa tradição antiga que mantém do mercadinho. Então, é um lugar também que vale a pena conhecer, tá, gente? Então, vocês viram que, assim, eles construíram um novo mercado de peixe, porém, mantém ainda como tradição para as pessoas lembrarem ainda, né? O Skid aqui, que é o mercado só para a gente poder comprar coisas iguarias, né? E fazer uma refeição, né? Então, isso é muito do Japão. Eles precisam modernizar, precisam colocar coisas novas, porém fazem questão de manter essa tradição, né, que existe desde o passado, né? São coisas muito do japonês isso, né? Tá? Aí a gente segue para o próximo slide, a gente já vê aqui um Japão mais moderno, no caso, né? Aqui a gente tem aqui, né, a Torre de Tóquio, né? Tokyo Tower, que é o primeiro ícone, né, aqui de estruturas modernas que foram construídas na época de 1958. É uma torre de alta transmissão, né? Então, hoje ele já transmite já aqui as rádios, as TVs, eles usam para isso, né? Então, era um ponto histórico muito antigo, visitado por muitos, né? Eu lembro que quando eu fui com 13 anos no Japão, né? Há quase 40 anos atrás, eu lembro de ter visitado a Torre de Tóquio. Para a gente foi o máximo, sair do Brasil, né? Ver uma coisa dessa assim, né? Foi muito legal ver uma torre e poder ter a visão de Tóquio na época, né? Ela tem 300 metros, 333 metros de altura, né? Na época era o top, né, de linha, né, em termos de altura. E aí a gente depois vê aqui do lado, né? Aqui tá bem no fundo aqui, né? É o Tokyo Skytree, que é uma torre mais nova, né? Também é de radiotransmissão e ela só que tem o dobro de altura, né? Ela tem 634 metros de altura. Então, aqui já é uma torre moderna, que foi feita toda modernizada, né? Que compõe aqui, né? Agora é o ponto mais visitado hoje, né? De Tóquio. A Tokyo Tower já está um pouco esquecida, mas ela está sempre no roteiro de turismo também. Mas hoje o que é mais visitado é a Tokyo Skytree, né? Que foi inaugurada em 2012. Isso aqui, né, na frente deles, não é uma propaganda, né, da cerveja, mas vendo assim não parece, né? Mas aqui aqui é a espuma da cerveja da Asahi Beer, tá? Aí é o artista plástico, né, inspirado, né, criou esse monumento aí para colocar no prédio deles, tá?
Tem outros apelidos isso aí, tá? Não vou falar aqui que a gente vai um pouco polemizar aqui essa imagem aí, tá ok? E aqui também à direita tem aqui o edifício do governo metropolitano de Tóquio, né? Onde fica a prefeitura de Tóquio, tá? É um prédio aqui também que foi construído desde 1991, é um dos prédios maiores, né? Comerciais, né? Tem 243 metros e 48 andares, tá? Então, aqui você tem uma vista muito boa para ver quase Tóquio toda, tá ok? E aqui, quando a gente fala toda essa modernidade, a gente tem aqui a estação de Tóquio, né? Ela é moderna por dentro, porque ela acolhe trens que chegam de todos os lugares do Japão e também os trem-bala, né? Que chegam aí, seja de norte a sul. Então, é uma estação de trem que foi inaugurada em 1914, e aos poucos foi aumentando, aumentando, e ela tem um estilo bastante europeu aqui, quando você vê aqui, né? Com tijolinhos, né? Então, é o antigo, né? Com mix com o atual, né? É aquilo que eu falei, é o conceito do Japão de manter toda essa questão tradicional com o atual, tá? E ainda um pouquinho na modernidade, a gente vai aqui, né, para aqui aquele, né, turismo de entretenimento que eu falei. Hoje no Japão, né, a gente tem vários tours, né, que mostram já mapeados aqui com filmes, animes, mangás, né, de diretores que produziram esses mangá em vários pontos históricos aqui, né, com seus personagens, onde depois de visto esse mangá anime, os jovens, as pessoas querem conhecer, porque são locais reais que eles abordam, falam, olha, né, eu estou nesse ponto aqui e tal, então, turístico, e aí as pessoas têm curiosidade. Então, isso está movimentando muito o turismo no Japão, das pessoas irem, né, atrás desse ponto, viver aquele momento do desenho, do mangá, né, e é muito legal que hoje, por mais que seja um mangá antigo tradicional, o diretor, o produtor, ele tenta colocar isso, né, com esses pontos turísticos. Ele liga toda a história, né, com esses pontos turísticos de santuários, né, de ambiente ecológico. A gente não tem aqui, mas tem a princesa Mononoke Hime, né, que alguém já deve ter visto. Ela foi inspirada na ilha de Yakushima, uma ilha totalmente já tombada pela Unesco, onde tem muitas árvores grandes, e ali tem um lugar onde o próprio produtor viu, imaginou num monstro ali que seria uma moita, que ele imaginou que fosse um monstro, e ele colocou essa imagem desta moita no desenho dele, falando que era um monstro na época. Então, assim, tem vários desses, né, pontos turísticos que são colocados nesses desenhos, nesses animes, né, que torna muito interessante a viagem. Então, hoje ele está sendo explorado não só pelos, né, pelos otakus, que eles falam que são os viciados em anime, mas por muitas pessoas. Então, isso também é uma colaboração dos diretores, produtores de filmes, que acabam colocando essas coisas tradicionais no Japão, as lendas, os contos, né, nos dias de hoje. Então, é um turismo também que está movimentando muito hoje, tá? E aí, depois disso, a gente... Ah, desculpa, eu pulei demais aqui. Ah, desculpa. E aqui a gente vai para um lado moderno, porque eu não consegui achar uma imagem um pouco também antiga, mas aqui é o porto de Yokohama, tá? Yokohama, na verdade, foi um dos portos que os imigrantes saíram do Japão, né? Muitos saíram daqui de Yokohama e outros saíram de Kobe para o Brasil. E a nossa, não sei de qual porto ele saiu na época, né, Yanosan? Mas, assim, muitas pessoas saíram desses portos para vir, né, como imigrantes para o Brasil. Aquele porto que acolhia os imigrantes, hoje está nesse formato, todo moderno, modernizado. Você tem parques temáticos, você tem um Yokohama Landscape, que é umas torres maiores que tem um campo um estádio de futebol muito grande aí também, que é onde ocorre geralmente a final da Toyota Cup, sempre acontecia aí. Então, é uma região muito moderna hoje, né? Porém, que no passado, né, foi histórico para os imigrantes, tá? Então, tem aí o Museu, né, de Imigração, né, da JICA, aí, né, também, que ele acolhe todo o histórico do passado, tá? É que eu não tinha imagem que eu poderia colocar e compartilhar com vocês por causa de direitos autorais, tá? Mas é para lembrar que Yokohama tem isso, moderno, e ele une ao nosso passado, tá bom? Principalmente nós, imigrantes que viemos para o Brasil, tá ok? Dos nossos antepassados. E aí a gente pula um pouquinho na próxima, né? Slide aqui, é o slide do Monte Fuji, né?
junto com o Lago Ashi, tá? Em Hakone, ok? Aqui é um cartão postal muito bonito que vale a pena estar visitando, né? Porque você tem essa bela imagem, porque às vezes o Monte Fuji você não consegue ver de vários lugares, mas aqui é um lugar que todo mundo fala que dá sorte e consegue ver, tá? Ele é todo, é um lago aqui que já foi um vulcão no passado, né? Que hoje ele se tornou um lago, né? E aí ele tem toda essa região aí, vários hotéis, vários ryokan, né? Aquelas pousadas tradicionais japonesas, onde a gente pode estar aí, né? Vivenciando todo o ritual, né, de hospedaria japonesa, com sua culinária, né, e curtindo também onsens aí, né, que tem as águas termais, tá? E aqui do lado, né, o Hakone Sekisho. Na verdade, é um lugar ainda histórico que mantém aqui, que aqui era um portal, aqui onde no passado se fazia um processo de migração aí, de quem podia ir e vir aí para entrar na região, né, na região de Tokyo, que chamava Edo na época, né? Então, aqui era como se fosse uma imigração. Você entra ou não entra? Então, as mulheres não podiam passar. Então, fazia todo assim, um processo aqui migratório, onde eles faziam toda essa vistoria. É um lugar também onde a gente pode estar visitando, conhecendo, que mantém toda essa cultura, né, do Japão aqui, tá ok? E aí, passando aí para o próximo slide, a gente tem aqui, no caso, né, o Castelo de Osaka, que é um castelo, no caso, que se você vê aqui, ele já era bem maior aqui, né? Porque ele era aqui ele era todo em volta aqui com vários canais protegendo ele. E aí devido aí, né, a incêndio, a terremotos, né? Aí ele foi derrubado várias vezes. E a última construção, ele foi feito, né? Por incrível que pareça, um castelo desse, imagino que alguns vocês já foram ver, mas é um castelo que no centro ele tem escada de concreto e também um elevador. Então, eles colocaram o moderno, né, dentro do castelo, e ao seu redor ele manteve toda a tradição do castelo tradicional, que era da época do castelo de Osaka, né? Então, assim, é um castelo aqui também, né, que vale a pena visitar, né, em Osaka, quando você está em Osaka, porque Osaka tem esse castelo que representa muito, né, o tradicional, né, do povo de Osaka e as modernidades. Osaka também é como Tóquio, ela tem muita coisa moderna, né, para se ver, tem o Umeda Skybiru, né, ele tem outros prédios que recém foram inaugurados aí que são, né, bem grandes, né, que vale a pena ver a modernidade, tá? Mas esse é o ponto principal de uma visita em Osaka, no caso, tá? Mostra então a importância, né, do japonês, do povo japonês, de manter toda essa tradição, né, de manter toda essa tradição, unindo a modernidade, né? E a gente vai para o próximo slide, que aqui é um templo muito famoso, né, o Horyuji de Nara, tá? É um templo onde tem a gente tem aqui a gente diz pagoda, né? De 5 andares, tá? Então é uma pagoda no Japão, em Kyoto você tem várias pagodas, outros lugares, mas aqui é onde tem 5 andares, né? E aqui o interessante dele a gente mostra que a construção, né, dele que foi feita aqui com um único uma única árvore, no caso, né, que seja o pilar de sustentação desse prédio, aonde ele pode estar aí sendo, né, ele é resistente a abalos sísmicos. No Japão tem muito abalos sísmicos, né? Então esse tipo de estrutura, né, ele também consegue estar flexível aos terremotos, aonde quando tem algum terremoto, né, a estrutura não é tão abalada. Então, esse é o segredo que eles mantêm desde o passado, né? Essa coisa de engenharia do passado que eles mantêm até hoje, né? E parece que eu ouvi falar que a Skytree foi também projetada algo desse tipo, pensando numa torre principal, né? Num pilar principal que possa estar aí, né? Sendo, né? Ela segurando aos abalos sísmicos que tem. Então, para você ver como o passado, né, essa coisa de tradição do Japão, mantém até as construções de hoje, tá? Então, esse aqui é o lugar em Nara onde vale a pena ser visto, né? Nara também, além disso, tem o grande Buda, né? Que a gente pode ver, os viadinhos que estão ali, que a gente estão ao redor do parque, onde a gente pode dar o Senbei, né? Também, que é um lugar muito legal para ser visitado, tá? E aí, depois de Nara, a gente passa aqui, né, para
Kyoto, né? Kyoto também, na verdade, desculpa, eu coloquei aqui 3 imagens, né? A qual eu consegui pegar imagens autorizadas, tá? Mas você tem vários templos, né? Em Kyoto, né? Ali o Kinkakuji, né? O templo Kiyomizu-dera, né? Tem vários outros templos, né? Que você remete a Kyoto, tá? E Kyoto é aquilo, gente. Kyoto a gente vai falar que é o tradicional do Japão. Então, quando você vai para o Japão, se você não tem tempo, você vai fazer alguma coisa, você vai a negócios a Tóquio, o que o pessoal faz? Faz um bate-volta, pelo menos, para Kyoto. Porque aí você vai ter a essência de ver o Japão tradicional. Kyoto, você indo lá, você vai chegar numa moderna estação de trem ali, mas você começa a andar por Kyoto, você vai ver todo o Japão tradicional, né? Aqui o templo Kiyomizu, né, que foi já construída há muito tempo na era Heian, né? Essa estrutura aqui né, que tem aqui, ele é toda feita por encaixes. Não dá para imaginar, né? Desde aquela época, já em 1633, foi quando foi feita essa parte estrutural, ela é mantida até hoje. É claro que ela tem toda a manutenção feita, né? Mas é uma estrutura feita toda por encaixe. Aliás, o Japão todo, né? Esses marceneiros do Japão são espetacular, né? O que eles trabalham com encaixe, né? E mantém toda a estrutura, mesmo com esses terremotos do Japão, é espetacular, né? Então, essa é uma vista do Kiyomizu-dera, né? Esse templo aqui, na época de Koyo, né? Que é a estação, né, de outono, que as plantas ficam vermelhas aqui, tá? E aqui à esquerda, que é o famoso parque, o Bosque de Bambu, que é o Arashiyama Koen, tá? É um parque enorme que você pode estar visitando, né? Apreciando toda essa, todo esse trajeto de bambu. Lá também tem os rickshaw, né? Os rapazes carregam a gente nas charretinhas, a gente pode visitar, curtir todo o parque, tá? E aí também um outro lugar que é muito comentado, né? Aqui em Kyoto, né? Além do Monte Arashiyama aqui, né? É a ponte de Togetsu, tá? Essa ponte aqui é uma ponte muito tradicional, antiga, né? Que a gente tem aí quase 155 metros aqui de comprimento de ponte, tá? E aí ele corta o rio aqui, Katsura, né? E aí ele é todo detalhado, né? Ele é todo todo feito em detalhes, né? Com toda a tradição dos artistas, dos artesãos da época. Né? Então, aqui é um lugar lendário que sai em filmes, né? Típicos da época, né? Que também é muito visitado, muito procurado em Kyoto, tá? E aí depois, quando você vai aqui no próximo slide, a gente está vendo aqui o Kyoto, Palácio Imperial de Kyoto, tá? Aqui é onde a família imperial também habitava antes de ir para Tóquio, né? Então, para você ver que na época ele era um palácio só, né? Imperial. Então, ele não tem aqui em volta, né? Aqueles canais de água para proteção. Na época, o Japão não se preocupava com isso. Então, ele é todo construído de uma forma horizontal, né? É claro que tinha aqui em cada canto, cada lugar tem seus, né? Seus guardiões que protegiam a família imperial, é natural, né? Mas eles eram nesse formato aqui no passado. E aí você vê aqui o portão principal, né, do palácio, tá? Aonde ele, né, era a entrada principal do palácio, né? E toda essa estrutura aqui, né, que era o palácio. Hoje ele está todo, né, em volta por várias ruas, né? Estradas, né? E ele está ainda, ele é possível estar passeando aqui por alguns lugares aqui em volta para conhecer aqui o jardim do palácio também, tá ok? E aí, por último, aqui nem sendo, né, eu queria mostrar para vocês que é um lugar que aqui também vale a pena visitar, que na verdade é o Santuário de Ise, tá? O Ise Jingu, né? É um santuário shintoísta, né? Aqui é muito milenar aqui também, né? E aqui é o portal, né? E é o de baixo que a gente é o portal, a ponte que entra para o Santuário de Ise, né? E o Santuário de Ise tem uma curiosidade muito interessante, que a cada 20 anos ele é todo construído novamente. Incrível, né? É uma tradição do renascimento aí do santuário, de você estar reconstruindo todo o santuário novamente, né? E também, ele também, por que disso também? Para que os novos artesãos não percam todo o histórico de como é construir, né? Um monumento sagrado como esse, um santuário como esse. Então, os antigos artesãos vão passando para os novos artesãos, os marceneiros, né? Para
continuar toda a tradição. E aí todo o material que é aqui usado do portal, as madeiras, são doados para o Japão todo, para serem reciclados, usados para outros, né, monumentos históricos que eles queiram fazer. E para cada material que é vindo isso aqui, é tudo feito um tratamento, tem um ritual, né, religioso para que possa ser construído novamente todo o santuário a cada 20 anos, tá? Então, assim, são pontos aqui que eu elenquei aqui, né, nessa apresentação, né, que, assim, que eu não fui em todos, tá? E aqui do lado, aqui, eu esqueci de falar disso, tem também Toba. Toba eu não coloquei na apresentação, porque Toba eu também não achei muitas imagens que eu podia compartilhar com vocês que são autorizadas, tá? Todas têm direito autorais, então eu não consegui colocar. Mas Toba é uma região muito interessante a gente visitar, porque ali tem a ilha de Mikimoto, né? Que é onde ali é feita toda a produção de pérola, né? Da empresa Mikimoto, mas que desde o passado, quem mergulha para colher essas pedras são mulheres. E essa tradição é mantida até hoje. E elas não mergulham com nenhum apetrecho, é só o óculos de mergulho, e elas mergulham e fazem todo o tratamento, vejam como estão as ostras, e na época de retirada, elas colhem as pérolas e trazem. Então, é uma tradição que é mantida há muito tempo, né, na região de Toba, tá? Que também é um lugar que vale a pena ser visto, tá? Então, assim, na verdade, e para finalizar aqui, eu só queria colocar um pouquinho para vocês mostrando, né, que no passado, no Japão, né, se fazia tudo isso, esse trajeto aqui que a gente fala de Kyoto, disso, é tudo a pé, né? E com a modernidade chegando, esse aqui é o trem-bala Nozomi, tá? Que hoje dá para a gente fazer em 2 horas e meia, né? Entre Tóquio, Kyoto e Osaka, tá? Essa região. E já está se projetando aqui, né? Aqui um novo, né? Trem aqui, né? Que ele vai fazer esse percurso em 1 hora, porque ele é um trem, né? De levitação magnética, que vai ser possível fazer todo esse trajeto em 1 hora. Gente, então, assim, para você ver, né? Como o Japão ele mantém toda aquela tradição, né? Mas ele está acompanhando com a modernidade. Então, isso que é o Japão, a meu ver, sabe? Ele se preocupa muito, né, com o que tem, né, de tradição para mantê-lo, transmitir isso para todos, seja para a população local, para quem vem de fora, mas ele está ali, sempre acompanhando a modernidade, tá? Então, isso é o Japão para mim, né? A essência do Japão é isso, é de manter toda essa tradição sem esquecer, né, que tem que acompanhar o futuro, tá? E aqui, Ano-san, eu encerro Sim, assim, um pouco a parte minha, né, de apresentação dos tá ok. destinos, né, que a gente tem. Aí, depois eu tenho aquele roteiro que a gente está, né, aqui Sim. pensando para o futuro, né? A gente pode compartilhar aqui, né? Mas é um momentinho, tem uma Rai. pergunta. Ah, vamos lá, Rai. Sou Tiago Silva, né? Sim? Está perguntando. Gostaria de saber, né, se há um lugar específico que homenageia os guerreiros do Japão antigo, como os samurais, e outros guerreiros de épocas posteriores ao samurai. É bom você explicar. Existem vários, mas o principal acho que é Vários, né? Yasuko Ninja, né? E ao lado, Ah, dentro de Yasuko Ninja tem aquele museu. Pode apresentar um pouco aí sobre isso? ixi, as Yasuko comidinhas. Ninja. Ixi, eu não tenho nada de material aí, né? Mas o santuário como, né? O Yano-san comentou, né? Onde eles têm toda essa tradição, né? De representar todos esses guerreiros, né? De época, né? Onde a gente pode estar vendo aí toda essa evolução de como foi feito, né? Esses guerreiros batalharam aí sim, tá? Desculpa, Yano-san, não tenho nada preparado disso aí, então desculpa, eu não tenho muito, assim, né? Material para falar, desculpa, peço desculpas aí. Mas existe sim, tá, Tiago? Isso é possível ser visto, né, durante tours que a gente tem no Japão, sim, tá? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Gente, só para complementar, com tantas idas e vindas do Japão, eu não conheço o Japão inteiro, para vocês verem. O Japão é um lugar que você
pode ir várias vezes, mas é difícil você conhecer tudo ao mesmo tempo. Então, quando vocês pensarem em Japão, pensem realmente no que vocês querem ver, para poder estar observando, né? Como é que se diz? Entrando naquele, né, naquele espírito de você estar dentro daquele local, que é muito interessante isso. Como eu vou muito a trabalho, eu não tenho muito esse tempo de a gente estar ali, né? Quem dera eu poder estar lá 15 dias podendo apreciar tudo isso com calma, né? Mas é muito Uhum. bom isso no Japão para você ver, né, esse moderno e o tradicional, tá? Sim, Sérgio, por gentileza, Ai, posso fazer uma pergunta? claro, Maria-San. Ah, sim, pois não. Quando vocês fazem o grupo para viagem, sempre tem um guia turístico, né? Sim, a gente sempre Esse, coloca, né? tem. É Esse assim, guia turístico tem conhecimento, sim, conhecimento profundo sobre o Japão, claro, claro, claro. em Com todos os certeza. detalhes de cada arquitetura. Supondo, você quer um exemplo, quando vai para um lugar bastante histórico, então tem muitas pessoas que têm curiosidade Sim, em conhecer os detalhes. Ela com está certeza. preparada para isso? Sim, o que a gente faz, a gente coloca uma pessoa acompanhando do Brasil, que é um tour conductor, que a gente fala, para poder ajudar as pessoas a chegarem no destino, né? Porém, no local, a gente coloca um guia especializado, credenciado, que vai poder contar toda a história, né, japonesa, tá? Principalmente em Kyoto, esses lugares tradicionais, você tem que ser um guia especializado que saiba, né, contar toda a história do Japão, né? Então, todo templo, todo lugar que é visitado é contado dos mínimos detalhes, sim, tá ok? Isso é Ah, importante sim. hoje em dia, né? A gente ter, para você poder entender a história do Japão, tá? Isso é colocado sim, tá? Um Ah, guia, sim. sim. Por exemplo, em Nara, Aí, os monumentos, eles vão perguntar que madeira que foi utilizada e que madeira que cortaram para ser construído os templos, né? Nesse claro, claro. sentido. Sim, As sim, sim. madeiras que cresceram na sombra, que estão Sim, dispostos na parte que não bate o sol, nesse sentido, né? E verdade. cada Isso pilar mesmo. tem uma marca dos grandes experts da época, os artesãos que deixaram, que na época não tinha Verdade. computador, é claro, né? Nesse sentido, né? Isso Então, mesmo. A e bem na importância de entrada, né? Sempre isso. tem como que chama? Os monges que têm o Isso rosto mesmo. amassado, eles falam por causa do tempo que está amassado, e na verdade não é, né? Tem esse pequeno detalhe que já perguntaram, né? Sim, Eu sim, digo sim. isso porque quando o pessoal vai para o Japão a turismo, eles pedem muito uma palestra. Então, como eu dou aula de língua japonesa, o pessoal que vai para o Japão, primeiramente a gente dá a parte de etiqueta, o que se permite e o que se não permite fazer lá. Verdade, isso é muito Nesse importante. sentido, né? Muito importante, senão acaba porque já houve um problema em Tsukiji, É que verdade. estava escrito em inglês e em japonês, que não era para tocar nos peixes, e ficou 2 a 3 anos. Eu não sei se você está lembrado, que eles ficaram muito bravos, Fechados, né, para porque, turismo. né? Então, isso tem Verdade. que. Eu não sei se vocês dão esse tipo de curso Sim, antes. sim, a gente pode, principalmente nesse que é bem cultural, que a nossa está Sim, propondo, a gente pode sim. fazer sim algo assim que as pessoas vão já com bagagem, né, para que possa Já com aproveitar melhor sim o conhecimento, né? destino. É, Isso é porque estamos importante, sim. representando o Brasil e fica muito chato, porque acaba Claro, saindo na mídia e com novamente, certeza. né? É Nesse verdade. sentido. É, porque tem Claro, claro. muitas informações no, como que chama, no YouTube, que estão um pouco distorcidos, e É são pessoas verdade. que, né, não, acho Sim, que não tem muita informação correta, então distorcem, então a gente verdade. fica assistindo e acha chato, e nós temos assim dessa forma, né? Preparado o Claro, claro. pessoal e rigidamente, porque a lei não vai de forma alguma perdoar, É verdade. né, nesse sentido, né? Então, a minha pergunta foi essa Muito do obrigado pelas dicas, Maria Massa. Ah, imagina. Ai, Maria-san, arigato. Tem E tem outra pergunta. Regina San está perguntando: esses grupos de viagens acontecem com frequência? Seja o que resolver, está perguntando se há essa viagem. É que Então, como a gente... essa viagem, na verdade, o que nós estamos preparando é o Bunkyo, né? É Bunkyo que está preparando bem diferente de viagens de grupos tradicionais. Nós estamos
objetivando a intensificar relações internacionais entre o Japão e o Brasil, visando a formação de futuros líderes. E, portanto, nós achamos necessário pensar em motivo. Para que conhecer o Japão? A resposta é a seguinte: para o bem do Brasil. Nós desejamos melhorar o Brasil. De que forma? Vamos aprender dos passos dos nossos antepassados. Onde que está esse passo? Vamos no Japão, vamos conhecer lá. É isso. Né? Então, essa primeira viagem está sendo organizada para mês de maio. Maio, não, desculpa, outubro, né? Outubro. Bom, sobre isso, o que o Seijo-san quer começar a explicar um tá. pouco? Então vamos passar aqui uma coisa, né? Aqui um roteiro, Okay. assim, que está sob estudo, tá? Que a gente está conversando com o Yano-san, né? Que ele sugeriu, nós estamos vendo a viabilidade, tá? Então, aqui o período está para outubro, novembro, para definir ainda a agenda, né? De alguns eventos, a qual a gente vai estar participando, que é o, né? Começando Kaigai Nikenji Taikai, né? Então, dependendo da data deste evento, a gente vai realocar aí, né? A saída, a chegada, né? E os tours, tá? Então, é aquilo que a gente colocou aqui. Bom, no primeiro a gente sai de São Paulo, trânsito em algum lugar, seja Europa ou Estados Unidos ou Emirados. O Japão a gente consegue ir de vários lugares, né? Para chegar no Japão, né? Hoje a gente pode ter a opção de também estar usando parte da companhia aérea japonesa nos trechos, seja Europa-Japão ou Estados Unidos-Japão, onde vocês já podem estar também, né? Já sentindo, né, toda aquela hospitalidade do serviço japonês. Quando a gente pega um voo internacional, principalmente o americano, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente está sendo só transportado, eles não oferecem serviço, né? O americano é bem claro com isso. A gente está aqui para transportar você de um ponto a outro, né? Então, esse é o conceito de transporte aéreo do americano. E quando você pega o segundo trecho dos Estados Unidos para o Japão, uma companhia aérea japonesa, você já não sente isso, você já sente todo o motenage, toda a hospitalidade do serviço japonês. Então, se a gente tivesse a oportunidade de pegar em algum trecho, seja nos Estados Unidos para o Japão, ou da Europa para o Japão, vai dar para sentir já desde o voo um pouco essa, né, hospitalidade, o japonês, como é que fala? Os sentimentos japoneses dentro de uma aeronave, tá? Então, isso é uma das opções que a gente tem aqui também para a gente ser definido no futuro, tá bom? E aí, chegando lá, né, a gente vai chegar em Narita Haneda, que geralmente é o aeroporto, né, de chegada em Tóquio, né? E aí, no quarto dia, a gente vai ter um passeio aqui num daqueles pontos turísticos que a gente já citou, né? E também um possível encontro, um intercâmbio cultural aí entre, né, os organizadores do evento aí do Kaigai Nikkei Jin Taikai, tá? E aí a gente tem aqui, né, no quinto dia, uma visita ao mercado Tsukiji, pode ser que seja esse aqui ou o lá de Odaiba, tá? O de Toyosu, né? E aí a gente entra para os dias de evento, né, da convenção do Kaigai Nikkei Jin Taikai, tá? Que seriam 2 dias aqui oficial, né? E o terceiro dia, né, acabando o evento, é uma possibilidade, uma visita, né, à empresa NEC, tá? E aí, no oitavo dia, passeio no Monte Fuji, né? Naquele região de Atami, de Hakone, que a gente já viu, né? Aqui na apresentação também, né? A gente vai poder também estar usufruindo do trem-bala, né? Do Shinkansen, né? Para a gente poder sentir aquilo que a gente falou, da rapidez, da agilidade, né? De você te transportar de um lado ao outro, fazer um passeio aqui em Osaka. É verdade, a gente não colocou na apresentação Kobe, peço desculpas, mas Kobe também como eu falei, é uma cidade histórica, né? É um local histórico, um porto histórico, onde os imigrantes, né, japoneses saíram em direção ao Brasil, tá? E lá também tem um museu, ali tem né, a hospedaria onde o pessoal ficava antes de partir do Japão também, tá? Então é um lugar interessante para se conhecer. E Kobe é uma região que foi muito, né, prejudicada com aquele terremoto que teve aqui que foi mais recente, né? Mas hoje ela está toda reconstruída, para você ver, são coisas que vale a pena estar vendo também, né? E aí depois o passeio para Kyoto, né? Vendo todos aqueles pontos que a gente citou, um daqueles que a gente vai estar vendo, sim, né? Passando por Ise, Toba na região de Mie, né? Como a gente falou, né? Vendo Ise Jingu, ou também, né? As pérolas de Mikimoto também ali, né?
E aí a gente está vendo aqui tudo isso aqui, e aí depois retorna para Tóquio para deixar vocês livres para fazer compra, para ajeitar as malas, e retorna para o Brasil. Estamos pensando, né, num roteiro de mais ou menos 15 dias, tá? Para que vocês possam se programar, conhecer bem detalhado em alguns lugares, né, tá? Para a gente poder estar aí, né, curtindo bem o Japão. E como a Mariama Sensei falou, né, a gente conhecendo a profundo, né, como a Yano-san coloquei, o projeto dessa viagem não é só para ir ver o ponto turístico, é para a gente aprofundar e conhecer bastante a cultura, né, o lado japonês, para a gente transmitir isso para o Brasil, certo? Eu queria acrescentar que essa viagem, né, tem alguns assuntos de destaque, seria alguns intercâmbios com algumas entidades de lá, né? Isso é praticamente inédito também. E outra boa notícia, está vendo, no 5º dia, visita o mercado de Tsukiji. Vamos comer sushi. Oishio. Verdade, né? Olha Isso só, mesmo. Fresquinho ali, né? Quem não for vai perder, viu? Isso aí é barato, é bom. É Quem quiser verdade, comer né? unagi também, enguia, também aqui tem. unagi. Muito bom, hein? Ai, Tá nem bom? fala isso, né? E Por nós vamos gentileza, poder... Sérgio, Aí. poderia deixar o seu contato, porque é a primeira vez que nós estamos em contato contigo, né? Então, não temos nada. Eu sou de Campinas, o pessoal pergunta, eu não tenho como indicar para que o pessoal possa, Sim. né? Você tem agência, é isso? Isso. Que Eu ótimo, vou ótimo. pedir, então, a gente vai pedir para a administração do Bunkyo aqui, está encaminhando para vocês, tá? Como hoje sim, foi uma Isso. apresentação bem institucional, eu não coloquei meus contatos na apresentação, tá? Sim, por Mas eu peço para o gentileza. Bunkyo encaminhar Sim. sim, tá? Para a Agradeço gente poder bastante. estar fazendo contatos aí, né? Para poder entender melhor as coisas. Podemos Mas o contato divulgar, todo né? deste roteiro vai ser através do Bunkyo, tá? Porque a gente está aqui só Sim, dando sim, sem apoio, né? problema. Sim. Tá ok? Então, Sem tem problema. eu sei, tem mais Aí. uma pergunta. Tem uma pessoa que ele colocou no chat, quem que era mesmo? Fátima, né? Aí. Fátima Shinkaryo-san, esta viagem estará aberta a não descendentes japoneses, eu tenho interesse. É sobre isso, né? E essa viagem está sendo organizada pela Bunkyo, né? E aqui vários eventos que nós vamos participar, tem que ter, como diz, participar em nome como se fosse associado da Bunkyo, né? Então, nós vamos precisar que todas as pessoas interessadas que tenham, que seja, mesmo que não seja do Associação Bunkyo, que preferimos que seja associado de alguma entidade japonesa. Isso vai facilitar todo o nosso como diz aí, trâmite, né? Tá bom? Aí, esse é um pré, né? Seria um esboço que acabamos de definir 2, 3 dias atrás, nessa última terça-feira. Então, estamos colocando preço, as coisas, e até o final do mês vai ser colocado, talvez, né? Ou seja, Sim, acho que já dá para ter uma ideia, né? Exatamente. Isso Já estamos mesmo. conseguindo visualizar, né? Isso. Tá bom? Vai ser viagem muito interessante, eu garanto para vocês. Só desse, né? Alguma pessoa, alguma coisa? Não? Deixa eu ver. Masaki-san, muito obrigada. Apresentação do Japão, né? Hayashi-san, domo. Otsukaresama. The beautiful Japan, né? Obrigada. Kochira koso, Hayashi-sensei, domo. Nossa. Agradecemos muito, né, pelas informações, e era muito difícil, principalmente quando se trata de um descendente, né, estar divulgando fica, assim, facilita um pouquinho, né? E sim, nós teremos que divulgar bastante que tem esse pilar para que nós possamos, né, alastrar mais esse, né? Tem uma coisa que eu queria acrescentar, que é o seguinte, a viagem em outubro, né? Então, nós estamos acostumados a comprar passagem em outubro, vamos comprar por volta de agosto, setembro, não é assim?
É Só que não possível, vai né? dar. Isso. Sei que não pode ser no caso de viagem, né? Então, já até mês de março, precisamos já começar a fechar. Verdade, 6 meses antes. Você não vai ter lugar no avião, é um monte de corre o coisa risco, né? complicada. Vocês não acreditam, mas hoje é viagem assim, tá? Então, mas sei que eu tô, né? Qualquer detalhe a gente avisa aí, certo? Isso mesmo. Bom, mas que outro daqui, né? Alguma coisa a mais? Né? Mas as informações você colocará, né? Porque agora os critérios, por causa de pandemia, essas coisas mudaram bastante, né? Então, o que podemos preparar melhor, né? Para Claro, que, claro. né? Por gentileza. Tudo uma isso vai dúvida ser. muito grande para o pessoal, né? ですから本当にもうよろしくお願いいたします。はい、OK。はい、tá 連絡お願いいたします。そして、Bom, por hoje tá bom, né? お願いいたします。 はい。はい。時間になりましたので、muito obrigado a todos. どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にためになりまし Obrigado た。 a 参考 todos. になりました。ありがとうございました。 Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. はい、バイバイ。さよなら、さよなら。はい、皆さん、ありがとうございました。ではまた、この次までよろしくお願いいたします。はい。あれ? Ué, ela não sabe aquele livro, né? Aqui, aqui. Cadê? Ah, não,